Obrigado você que me acompanha já nesta tarde de quinta-feira, dia 12 de fevereiro do ano de 2026. Aqui estamos iniciando a nossa tarde, trazendo para você todas as informações que nós temos relacionado ao nosso Brasil, à política, tudo que envolve e que reflete diretamente entre eu e você o nosso futuro do amanhã. Quando eu trago para você aqui uma notícia urgente, né? Quando eu trago uma notícia bombástica, é porque reflete no nosso futuro, meu amigo e minha amiga. Não é à toa. Não é uma notícia só para ganhar like aqui, visibilidade. Não. Não. É uma situação que eu preciso passar para você porque garante o nosso futuro. Seja ele de forma consciente ou não. O povo quer saber de carnaval. E nós estamos aqui falando das coisas do Brasil. Eu vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, inscreva-se em nosso canal, vem para cá junto comigo. Eu tô perguntando e eu preciso que você, se você não respondeu, eu preciso que você responda. Como foi que você encontrou esse vídeo que você está assistindo aqui? O YouTube te notificou? Você recebeu através de um grupo do WhatsApp? Fala aqui para mim rapidamente. E rapidamente eu vou falar também do único produto no Brasil que vai fazer o seu cabelo voltar a crescer. Hair Cap da linha Vitagor, os comprimidos que vão fazer o seu cabelo crescer de dentro para fora. Ele tem nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que faz esse processo, esse crescimento de dentro para fora. Só que ele faz parte de um combo. Vai vir também o Kedoxidil, que é para poder acelerar esse crescimento. Tem o tônico e tem o Hair Elixir, que é bloqueador do hormônio DHT. Se você quer recuperar seu cabelo, meu amigo e minha amiga, se você de fato quer recuperar o cabelo, quer ter seu cabelo de volta, este é o combo. Tá bom? Passa a mão no telefone, liga para 0800 355 3000 para você garantir o seu. Eu já vou direto para a notícia que é uma bomba nesse dia de hoje. Se for só uma suspeição, na minha opinião vai ser um prêmio para o Toffoli. Porque a suspeição é um conflito de interesses potencial. Por exemplo, no caso quando o juiz é amigo de uma das partes. E aí, pela nossa regra, que é ruim, o próprio juiz então escolhe se ele sai do caso ou não sai. Só que a coisa aqui é bem pior. Teve mais do que conflito de interesse potencial, teve grana no meio. A Polícia Federal sabe que o Toffoli recebeu dinheiro de uma das partes em julgamento, ou seja, do Vorcaro. Então, o Toffoli teria que não só ficar impedido de julgar esse caso, mas também tomar um processo de impeachment pelo Senado. O Toffoli alega que essa grana recebida do Vorcaro foi só uma transação de venda do resort, que não teve nenhuma ligação com compra de influência, por exemplo, e é difícil de acreditar. E ele disse que a Polícia Federal não teria legitimidade para pedir suspeição, porque precisaria ser a PGR e tal, que é, de novo, Carol, o truque do problema de CEP, da Lava Jato, para quem leva, para anular os mal feitos, que não podia ser Curitiba, tinha que ser Brasília, etc. É a mesma tecnicalidade, o mesmo tipo de tecnicalidade. Então, eu repito, suspeição é pouco, muito pouco. Obviamente, existe um fato objetivo que impede o Toffoli de julgar esse caso e até de permanecer no Supremo Tribunal Federal. Então, só o impeachment resolve. O Senado precisa encarar isso. Não tem mais como fugir da responsabilidade. Vamos lembrar, Carol, que o Toffoli tomou atitudes muito estranhas nesse processo. Primeiro, ele assumiu a relatoria logo depois de ter viajado para o Peru com um advogado de um dos sócios do Master. Depois, ele tentou impedir que a Polícia Federal tivesse acesso às provas. E aí, ato contínuo, ele pensou exatamente aqueles peritos da Polícia Federal que podiam ver as provas. Gente da confiança dele, certamente. Tudo muito esquisito, na minha opinião. Como eu falei aqui outro dia, o Vorcaro fez muito amigo em Brasília, Tem a mulher do Moraes, com um contrato de 129 milhões de reais. Tem o Lewandowski dando consultoria. Tem o Manteiga levando o Vorcaro para encontrar o Lula, tem o TCU, tem senador, tem deputado, tem o Renan Calheiros da eterna tropa de choque de plantão, que inclusive conseguiu que a Comissão de Assuntos Econômicos entre na jogada e parece que entrou para confundir. Então a impressão é que existe uma forte blindagem em Brasília, se não para o Vorcaro, pelo menos para alguns dos cúmplices dele. Carol? O gênese, o início, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era governador.
e o líder do governo, o Jacques Wagner, era secretário. Se vendeu uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários, uma estatal baiana, para um dos sócios do banco, atualmente do Banco Master, que é o Augusto Lima, uma operação de 15 milhões de reais. E ato contínuo, o Augusto vende 50% dessa operação por 30 milhões. É um negócio da China. Manteve 50% do controle da operação. E o governo do estado da Bahia tornou essa operação um negócio, um toque de Midas, uma mina de ouro. Porque transformou alimentos em consignado, inclusive com a possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos, né, pudesse ingressar nesse sistema. Ao longo do tempo, essa margem de consignado, que era 30%, chegou até 75%. E o negócio que começa desta forma, eu diria, inopinada, diferente, na Bahia se espalha pelo Brasil. Né? O modelo passa a ser implementado em diversos municípios brasileiros, em diversos estados. E isso gerou o início do Banco Master. E essa amizade, essa admiração mútua era tão sólida que, algum tempo depois, por um pedido do PT da Bahia, um ministro medíocre que quebrou o Brasil, alguém que não tem nenhuma capacidade de gerir finanças públicas, basta ver o que ocorreu em 14 e 15, a maior recessão da história do Brasil. Esse ministro medíocre, mas petista, ganha um emprego de R$1 milhão nesse banco, por mês. Um banco de terceira linha. Eu desconheço no mercado financeiro um banco de primeira linha que contrate um lobista por R$1 milhão por mês. E um ex-ministro do STF, também a pedido do PT da Bahia, ganha uma consultoria de R$350 mil por mês. Mais adiante, nós flagramos o presidente da República, o senhor Lula, reunido com o diretor de políticas monetárias do Banco Central, ou seja, uma área que não tem nenhuma afinidade com a ação dos bancos, né, que trata justamente da questão de juros, de câmbio, de inflação. O senhor Galípolo, que vem a ser hoje o presidente do Banco Central, numa reunião fora de agenda, sem conhecimento do presidente do Banco Central na época, o senhor Roberto Campos, com o presidente da República, com o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa, que por coincidência era o cidadão que propiciou a origem desse banco lá atrás, e o senhor Vorcaro e o lobista contratado, o senhor Mantega. Então muita coisa precisa ser explicada, muita coisa precisa ser esclarecida, essa relação incestuosa, promíscua, no mínimo curiosa, né, do governo do PT com o Banco Master. E o mais engraçado, né, os discursos que nós estamos assistindo agora do Lula, dizendo que nunca antes na história do país, me parece assim uma espécie de bordão, um banco foi liquidado ou investigado. Ele tem uma amnésia, uma memória seletiva extraordinária. O que nunca aconteceu antes na história do país foi esse nível de promiscuidade que eu acredito que a CPMI deverá se debruçar e investigar. Quando a gente fala de corrupção e fala de PT, é uma espécie de redundância, né? Porque a corrupção está no DNA do PT. Existem episódios que precisam ser relembrados sempre. A Operação Greenfield, que trata de rombo nos fundos de pensão. O Petrolão, que transformou a Petrobras na empresa mais endividada do país e que resultou em dezenas de delações e de devolução de bilhões de reais fruto da corrupção e do aparelhamento da máquina pública. Mais atrás um pouco, né, o Mensalão, quando o então ministro da Casa Civil, José Disseu, né, comprava o apoio de deputados e senadores com a mesada mensal. E o que nós estamos assistindo agora é uma repetição desse filme ruim, com os mesmos personagens, com os mesmos métodos e com o resultado que nós já conhecemos. E infelizmente quem perde com isso é o Brasil e os brasileiros. Então o parlamento precisa fazer a sua parte.
viscerar esse problema, trazer luz sobre esse problema, como fizemos aqui na CPMI do INSS ao longo dos últimos 6 meses. Ministros de Lula veem potencial explosivo em menções a Toffoli no celular de Vorcaro. Para ministros do presidente Lula, o Dias Toffoli tende a abrir mão da relatoria do caso Master após a PF achar menções ao ministro no celular de Vorcaro. Aqui a carinho do ministro Dias Toffoli, para você se lembrar dele. Ministros do governo Lula reagiram nos bastidores à revelação de que a Polícia Federal encontrou menções ao ministro do STF, Dias Toffoli, no aparelho celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, lá apreendido em 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero. A avaliação de ao menos 2 influentes auxiliares de Lula é de que o material tem potencial explosivo. É TNT puro, aspas das pessoas que o Igor ouviu. E quem disse isso foi um ministro, sob reserva, em referência ao explosivo militar sólido, que mais estável, né, e seguro que a nitroglicerina. Apesar da avaliação, aliados de Lula dizem não estarem surpresos com as menções encontradas pela PF. Vou ler de novo essa parte. Apesar da avaliação de ser totalmente explosivo, ser TNT puro, aliados de Lula dizem não estarem surpresos com as menções encontradas pela PF. Eles afirmam que já esperavam algo nesse sentido após reportagens revelarem as relações do Toffoli com o Vorcaro. E aí, para ler mais um pouquinho da matéria do Igor Gadelha, a aposta do governo Lula é de que, após a descoberta das menções, Toffoli deveria, no mínimo, declarar-se suspeito e abrir mão da relatoria do caso Master. O ministro vem sendo pressionado a fazer isso há semanas, mas resiste. Conforme revelado pelo portal UOL e confirmado pela coluna, o material encontrado foi entregue pessoalmente pelo diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, ao presidente do Supremo, Edson Fachin, em reunião lá na segunda-feira. A gente tem informação e acesso a isso tudo ontem, né, a partir de quarta-feira, mas o ministro, presidente do STF, Edson Fachin, recebeu esse material encontrado em aparelhos eletrônicos do Daniel Vorcaro, mencionando o ministro relator lá no Supremo. Ele foi pessoalmente, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, foi pessoalmente entregar isso tudo ao ministro Edson Fachin, que vem analisando e já pediu a manifestação do Toffoli, que continua com a mesma versão de que nada de demais vai ser encontrado. Com base nesse material, a PF, portanto, pediu a suspeição do Toffoli, conforme revelou o Metrópolis na coluna Manuela Alcântara. Ao receber o documento, o Fachin mandou para o Toffoli responder dentro do processo que tramita em sigilo. E aí vem em nota, né, parte da nota do gabinete do ministro Toffoli, afirmando que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Abre aspas, juridicamente a instituição não tem legitimidade para o pedido, por não ser parte do processo nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da corte, fecha aspas. Boa noite. Você nos traz outro viés desse caso do Banco Master, porque além desse grupo de trabalho, liderado por Renan Calheiros, e a Carol Rosito também nos falou dele, o Senado também tem a CPI do crime organizado. Vários requerimentos para investigar a ligação de parentes dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com o banco de Daniel Vorcaro. Mas você nos traz a informação de que essa comissão não teve sessões nas últimas 2 semanas, Caio. Isso, exatamente, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, o Senado não começou a trabalhar nessa volta ainda, tanto na semana passada quanto nessa semana, diferentemente da Câmara dos Deputados, teve todo aquele encaminhamento das PECs, da redução da jornada. O Senado Federal optou por dar essa liberalidade de que as sessões dos colegiados, das comissões do plenário fossem presenciais, semipresenciais, ou seja, com a possibilidade de ser remoto, e aí na prática não foi votado nada, não teve reunião de líderes, as CPIs não avançaram, não tiveram sessões, não teve nada. Justamente muitos senadores veem nisso uma estratégia, inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de aquietar, né, de esperar esse escândalo do Master passar um pouco para desanuviar o ambiente político, distensionar o ambiente político, para só depois do carnaval começarem os trabalhos de fato. Bom,
No caso específico, a gente vem noticiando as várias frentes de investigação dentro do Congresso Nacional sobre o Banco Master. Uma das frentes nós noticiamos bastante, que são os requerimentos na CPI do crime organizado. E foram apresentados vários requerimentos, tentando avançar contra familiares do ministro Dias Toffoli e do ministro Alexandre de Moraes. Por exemplo, pedindo a convocação e a quebra de sigilo do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Baixo de Moraes, que fechou um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master. Por exemplo, com os irmãos de Dias Toffoli, que tiveram ali negócios com o Banco Master referente ao resort Taiaiá. Ou seja, esses requerimentos foram apresentados, mas não puderam ser apreciados. Por quê? Porque o presidente da comissão, presidente da CPI do crime organizado, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, não convocou, estando respaldado por essa decisão do Davi Alcolumbre, não convocou a CPI do crime organizado para apreciar esses requerimentos. Né? São 12 senadores nessa CPI e sem a convocação de uma sessão para analisar os requerimentos não puderam ser apreciados e, portanto, isso ficou para depois, uma espécie de trava ali. Lembrando que nessa CPI do crime organizado há outros governistas, líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, líder do PT no Senado, senador Rogério Carvalho. Tentei falar com todos ao longo dessa semana como uma justificativa ou para saber qual seria o encaminhamento da CPI sobre esses requerimentos, não conseguimos contato. Mas em uma linha geral, é isso. Na prática, o resultado foi esse. Esses requerimentos contra ministros do Supremo, a partir de 2 decisões do Senado Federal, uma do Davi Alcolumbre de não ter sessões, de permitir sessões remotas nessas 2 primeiras semanas, e outra da presidência da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, de não convocar a CPI, esse debate acabou sendo adiado, muito provavelmente. Bom, a polícia, ela não precisa falar muito. Na verdade, ela não precisa falar, ela precisa agir dentro da lei, seguindo ali as regras. E foi isso exatamente que a gente viu nessa decisão da polícia de encaminhar esse material para o ministro Fachin. A gente não sabe exatamente qual é a extensão, o que tem, o que de fato foi encaminhado nesse relatório, mas a gente pode dizer, com base nessa apuração que eu fiz, eu contei lá no blog no G1, que a polícia cita, por exemplo, um trecho, um artigo da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, e esse artigo, ele versa exatamente sobre indícios de crimes, supostos crimes cometidos por magistrados. Eu já tinha contado isso, que se tiver alguma coisa referente a algum ministro, e esse ministro for o relator do caso, a polícia precisa encaminhar material para o presidente do Supremo. Então, está nas mãos do ministro Fachin o que fazer com todo esse caso que está sendo investigado pelo Master e citações a autoridades com foro privilegiado. Eu tenho conversado muito com investigadores, com gente que acompanha, tem acesso a essas investigações, e a expressão que eu mais escuto aqui em Brasília é assim: o que tem aí é suficiente para resetar a República. Eles estão dizendo que já tinham avisado, inclusive, eu contei também no G1, setores ali do Supremo, por ação que contém nessa investigação e o quanto isso ia se agravar. Muitos desses investigadores já me diziam que o que tinha já era suficiente para que o ministro Dias Toffoli não fosse mais o relator do caso Master. E já estavam avisando, inclusive, que teriam um desdobramento essas investigações, teriam novos desdobramentos a essas investigações. Mesmo assim, houve ali um cordão de proteção do ministro Toffoli por alguns setores do Supremo também, e ele conseguiu apoio para ficar. Ele disse que não ia sair, também conseguiu apoio para ficar. O que eu tenho ouvido agora, e mais uma vez reiterando por parte de investigadores, é que a situação dele estava insustentável e continua insustentável, porque novas investigações estão surgindo sobre o caso Master envolvendo foro privilegiado. Então, vai caber agora a uma costura interna ali do Supremo para que eles convençam o ministro Dias Toffoli a deixar a relatoria do caso, porque a situação é muito grave e o que vem aí pode piorar ainda mais a imagem da corte, como me dizem ministros nos bastidores. Eles temem a fragilização da corte e serem dragados para uma crise que é uma crise que quem tem que explicar é o ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso Master. O que fica muito claro é que, com tanta citação de Dias Toffoli num relatório como esse, ele continuar à frente desse processo é um escárnio, né? Ele tem insistido, né? E a própria ideia que a gente ouve, não foi ninguém não, são interlocutores do Toffoli que estão falando com as pessoas, é só você ler o noticiário. Essa própria leitura de que não tem nada demais, eu acho que é uma leitura equivocada, um pouco assim, até ele está um pouco alheio assim, à realidade. Eu acho que tem uma coisa muito típica de pessoas que estão envolvidas em escândalos, que é achar que não tem nada demais, que o que eles estão fazendo não tem problema, que a coisa vai passar. E a gente tem ouvido isso internamente no Supremo, vai passar, né? Até o ministro chegou a dizer que mandaria o caso para a primeira instância, né? Chegou a sugerir que mandaria o caso pela primeira instância, naquela óbvia tentativa de fazer todo mundo se acalmar, vai para a primeira instância, então tudo bem, não vai ter problema. Nada disso está funcionando, Milton. Então eu acho que realmente
além de ser um escárnio, porque pensa bem, um convite para aniversário, 4 ligações não são nada. Bom, eu acho que são, né? Eu convido as pessoas que estão no meu aniversário, que eu não tenho relação, que eu gostaria que fosse no meu aniversário. Hoje em dia todo mundo só fala por zap, se eu ligo para alguém é porque eu tenho uma coisa para falar. Então, só isso eu já acho que denota proximidade. Mas mesmo que não seja isso, a gente sabendo que tem mais coisa, eu acho que quem está de fato interessado em restituir aí a normalidade, o republicanismo a um processo como esse, que está tratando, vamos lembrar, a maior fraude financeira da história do Brasil. Não é pouca coisa, né? E aí o banqueiro acusado de comandar a maior fraude financeira da história do Brasil, que deu um rombo de mais de 50 bilhões de reais para o Fundo Garantidor de Crédito. Esse banqueiro comprando uma parte do resort da família do ministro. O ministro recebe dinheiro de dividendos da entidade que vendeu. Esse dinheiro vem do Vocário. Ele tem condições de ser juiz de um caso que envolve o Vocário? Acho que qualquer criança, qualquer adolescente, criança, consegue ver que não é viável, que não é possível. Então, eu acho que qualquer tentativa do ministro Toffoli de continuar insistindo em permanecer à frente do caso só vai agravar a situação dele mesmo. A nota fala sobre o envolvimento de Toffoli com a empresa Maridit Participações, administrada por José Eugênio Dias Toffoli e José Carlos Toffoli, irmãos do ministro Dias Toffoli, que é relator na corte do caso do Banco Master. Em 2020, essa empresa adquiriu 33% de um resort de luxo em Ribeirão Claro, no Paraná. E em 2021, os irmãos de Toffoli venderam metade da sua participação no resort por 6 milhões de reais a um fundo ligado a Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Vamos à nota agora do gabinete do ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli diz que faz parte do quadro societário dessa empresa, a Maridit Participações, das quais a empresa que é administrada pelos seus irmãos. Ele diz que, de acordo com a lei orgânica da magistratura, o magistrado pode integrar o quadro societário de empresas e dela receber dividendos, sendo-lhe apenas vedado praticar atos de gestão na qualidade de administrador. E aí ele reforça aqui que essa empresa foi integrante do grupo Tayayá, em Ribeirão Claro, até 21 de fevereiro de 2025, que a participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de 2 operações sucessivas. A primeira em 27 de setembro de 2021 e a segunda em 21 de fevereiro de 2025. Diz o gabinete do ministro Dias Toffoli que tudo foi devidamente declarado à Receita Federal e que todas as vendas foram realizadas dentro de valor de mercado. Ele diz ainda que elenca algumas informações de que a ação referente à compra do Banco Master pelo BRB, isso no âmbito do Supremo, foi distribuída ao ministro Dias Toffoli em 28 de novembro de 2025, quando a empresa Maridit não fazia mais parte do grupo Tayayá Ribeirão Claro, desse resort de luxo. E ele diz ainda que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado, Fabiano Zettel. Nós colocamos um corrupto na presidência do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva estava condenado em 3 processos de corrupção. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito pequeno. A moral foi pro buraco. Não há como exigir dos criminosos que deixem de ser criminosos se nós colocamos criminoso corrupto na presidência do Brasil. O maior criminoso da República, ele comanda a nossa nação. Nada é pior do que ter Lula na presidência. Ele foi condenado em 3 processos por crime de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E ele teve os processos anulados porque esse STF que aí está, com esse quórum que aí está, disse que o caso, ou melhor, os casos, não deveriam estar em Curitiba, deveriam estar em Brasília. Eles anularam os processos do Lula porque o processo não poderia ter corrido em Curitiba, tinha que ter corrido em Brasília. E o Lula está na presidência do país. E esse STF que colocou o Lula na presidência do país é esse STF que está envolvido com o Vorcaro.
que é dono do banco que pós-Lava Jato é a lavanderia da corrupção brasileira. Esse Banco Master, pós-Lava Jato, é o banco da lavanderia, é a Petrobras pós-Lava Jato, que está ligada diretamente com o ministro da Suprema Corte que anularam o processo do Lula. Então veja, nada que aconteça irá nos surpreender. Por isso que eu volto a dizer, esse Senado tem que trabalhar. A única coisa que nos resta é um Congresso Nacional que tenha coragem de enfrentar esses corruptos, é um Congresso Nacional que tenha coragem de limpar o STF e o povo que saiba votar, ano de eleição. Esse ano ele é crucial para isso. Se o Lula continuar na presidência, não adiantará de mais nada nós exigirmos moralidade, probidade, não tem como. Nós estamos aí no carnaval e veremos uma escola de samba que recebeu dinheiro público, fazer homenagem pro Lula com o seu dinheiro. Então, eu digo uma coisa para vocês. Não há nada que se faça até a urna em outubro, cara.